Hoje o nosso assunto vai ser boicote. Enquanto cidadão, enquanto consumidor, a gente tem essa opção da escolha de comprar um certo produto, de não comprar, de trocar. Então, a pergunta de hoje do TV Isaura Me Disse Discute é: quem eu boicoto? A situação hoje no Brasil, nós estamos vendo vozes dissonantes a respeito de um mesmo assunto, que é a política. Pessoas que são a favor do impeachment da presidenta Dilma, legalmente eleita, e pessoas que são contra esse impeachment, alegando ser golpe, porque a Dilma não tem nenhuma acusação formal contra ela, não tem nenhum crime. Então, como você poderia tirar uma pessoa sem crime, né? Acusar alguém sem crime? Isso não teria problema nenhum, essa discussão, esse embate social, se toda essa formulação política ela fosse mostrada pelos dois lados. Então, porque quem é contra, quem é a favor, saem às ruas, fazem manifestação, se expressam pelas mídias sociais, todas essas questões. Mas acontece que a imprensa ela não mostra da mesma maneira os dois lados. Principalmente o símbolo maior, que é a Rede Globo, que coloca massivamente a sua posição a favor do impeachment, mostrando minuto a minuto, quando há manifestação pró-impeachment, chamando as pessoas para irem à rua, adjetivando explicações jornalísticas, que é algo que quando você faz jornalismo, você não pode dizer que uma manifestação é boa, é linda, é maravilhosa, que esse ato é esse tipo de adjetivação. E mostrando do outro lado os que são contra, 2 segundos, 10 segundos de um espaço vazio dentro da manifestação. Então esse tipo de manipulação que é dada na mídia, levando em conta que em muitos lares no Brasil a única informação que as pessoas têm é por via da Globo e das outras emissoras que chegam às vezes em menor escala, mas que também tem esse discurso repetidor dela. Então, quando você não mostra a informação dos dois lados, gera um posicionamento. E quando a maioria dos lares recebe um posicionamento e nem fica sabendo da existência do outro, a gente tem um problema de informação muito grande, um problema de manipulação muito sério. Partindo deste quadro, apareceu um movimento que é o boicote aos produtos que anunciam na Rede Globo. E aí a gente pode pensar, tá, boicote é uma coisa ruim, boicote é censura, boicote é inútil. Mas se a gente pensar por um outro ponto de vista, na verdade a gente tem dois pontos aqui. Um ponto que é o monopólio econômico, né, o monopólio das marcas, quando a gente tem a falsa ilusão que nós temos concorrência, nós vamos discutir esse ponto. E o outro ponto é o monopólio de quem faz a propaganda dessas marcas, dos artistas, dos jornalistas que fazem a propaganda dessa marca. Então a gente tem uma panelinha que pode muito bem ser uma oportunidade dela ser desfeita agora com esse boicote de anunciou na Globo, eu não compro. Então vamos analisar com calma. Quando a gente decide comprar alguma coisa, como cidadão, como consumidor, a gente deveria ter o direito à escolha, certo? Por isso que é importante a concorrência, por isso que cartel e monopólios não são aceitos. O consumo é uma grande forma do desenvolvimento da nossa indústria nacional, por exemplo. Então, quando eu chego no supermercado e decido não comprar um produto porque ele tem muita embalagem de plástico, quando eu decido que as minhas contas, as minhas faturas, elas vão vir pelo e-mail e não mais pelo correio para economizar papel, é um tipo de boicote a um estilo de vida, a uma forma de se ver a vida, que não é ruim, é uma coisa boa. Eu estou pensando no bem da natureza, no nosso bem. Quando eu decido que não vou comprar produtos que patrocinam farra do boi, que patrocinam situações que eu não concordo, eventos que eu não concordo, é um direito meu, é uma escolha minha, por isso que existe a concorrência. Aí a gente chega no supermercado, por exemplo, vai numa prateleira e você tem 10 marcas de desodorante.
você tem 10 marcas de carnes e frangos em geral, você tem 10 marcas de chocolate. Você vai no shopping comprar um presente para alguém, você tem 10 marcas de roupas, você tem 10 marcas de chocolate, você tem 10 lanchonetes. Quando você vai olhar mais de perto, você vê que na verdade aquela marca concorrente, elas pertencem ao mesmo grupo. Elas são nomes fantasias que pertencem a uma empresa única. Você tem P&G, você tem Unilever, você tem essas marcas que são o pool de todas as outras. Então, na verdade, a gente tem essa falsa sensação de concorrência. Então, eu não vou comprar o produto X porque ele patrocina o que eu não gosto, mas em compensação eu compro o Y. Só que o Y ele pertence à mesma dona do produto X. Então, quando a gente fala num boicote aos produtos, por exemplo, que anunciam na Rede Globo e a gente fala assim, vou fazer o boicote porque eu não concordo com o que ela está fazendo, não quero financiar o golpe por meio dos produtos que eu compro, é uma atitude interessante vista desse outro ponto de vista, porque normalmente você tem um pequeno grupo de empresas que patrocinam tudo, patrocinam Copa do Mundo, patrocinam Olimpíadas, patrocinam os grandes eventos, patrocinam os shows, a cerveja é sempre a mesma que patrocina os shows, que patrocina as festas, que patrocina os grandes eventos, os prêmios das revistas, os programas de televisão. Você tem ali 4, 5, 6, 7, 8 marcas que patrocinam sempre as mesmas coisas. E tem do outro ponto que normalmente essas marcas elas são multinacionais, são empresas estrangeiras que se estabeleceram no Brasil. Então quando você fala assim, não compro dessas marcas, o que pode surgir de bom disso é, primeiro, você pode conseguir, se for um movimento grande, quebrar esse monopólio que ilusoriamente a gente acha que tem concorrência. Você pode quebrar esse monopólio de apenas algumas marcas patrocinarem tudo, terem isenção fiscal em tudo e receberem verbas oficiais, porque elas são as patrocinadoras de tudo. Então aí você começa a falar, e aquela marca brasileira de pequeno porte que não anuncia em lugar nenhum, mas que eu conheço, vou começar a procurar lá. Talvez você não encontre um grande supermercado perto da sua casa, talvez seja um pouco complicado no início, porque também existe essa questão que o supermercado ele não vai vender todos os produtos de todas as marcas que existem no mercado, ele vai vender aquelas 4 ou 5 que monopolizam o mercado. Então se a gente começar a falar, não compro essa marca, seja por qual motivo for, dá a oportunidade, se for um grande movimento, dessas outras marcas de indústria nacional, e aí valorizando a nossa indústria, começar a crescer. E aí melhora até a economia, gera mais emprego e a gente tem um produto nacional. Gerando uma outra questão, por exemplo, quando você compra de produtores que são mais perto de você, você diminui a poluição, você diminui os gastos com combustível, você diminui o trânsito, que é menor deslocamento, você diminui o custo do deslocamento. Então, é uma reflexão interessante da gente ter a partir desse ponto do boicote aos produtos que anunciam na Rede Globo. E aí esses mesmos empresários podem começar a ver que, olha, existe um outro nicho de pessoas que não vão nos assistir aqui, mas que vão nos ler ali, que vão nos ler na mídia alternativa, que vão nos ver numa TV alternativa, numa TV estadual, municipal, sei lá, federal. E aí esses próprios executivos que falariam, eu não anuncio em outras mídias porque não vende, pode começar a ver, eu posso anunciar em outras mídias. E essas outras mídias que têm um grande problema de falta de anúncio, por exemplo, para se manter, para uma produção independente maior, elas podem começar também a receber mais anúncios. Elas podem, então você pode fazer girar o dinheiro em mais locais, você pode fazer com isso também que a informação plural, diversa, seja produzida e que se expanda. É lógico que isso é algo a médio e longo prazo, não a curto prazo, mas é interessante que a sociedade se coloque esse tipo de questionamento. E aí o segundo ponto é a questão de quem são os garotos ou garotas propagandas dessa marca. São sempre as mesmas pessoas. Você tem 4 ou 5 cantores,
4 ou 5 atores, 3 ou 4 jornalistas que pertencem normalmente ou que trabalham ou que estão ligados de alguma maneira à Rede Globo. Então vai sempre Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Del Nero, Gisele Bündchen, você tem a Fátima Bernardes, a Marília Gabriela. Normalmente, com as campanhas da Arezzo, por exemplo, a protagonista da novela das 9 da Rede Globo, que faz as campanhas. Então você tem uma ligação direta entre as marcas e esse grupo de mídia que é a Rede Globo. Então quando você começa a dizer, não assisto essa televisão, não compro os seus produtos, não usufruo disso, é o meu direito como cidadão, não alimentar essa cadeia exclusiva e essa panelinha, você faz com que fala assim, então, outras marcas surjam, tenham um espaço e outras pessoas tenham um espaço para mostrar sua cara, para falar em nome dessas marcas. Outros atores que não são conhecidos, não tão conhecidos, ou que trabalham em outros veículos, outras pessoas, outros cantores, outros artistas, outras pessoas serem portas-vozes dessa marca, porque aí você tem um evento oficial, vai ser sempre o ator ou atriz que está em destaque na Globo, vai ser sempre o jornalista que está em destaque na Globo. Você vai ter sempre essas mesmas pessoas. Você abre uma revista de celebridades, são sempre as mesmas pessoas. Você abre uma revista de notícias, uma revista semanal, são sempre as mesmas pessoas. Você liga um canal de televisão, são sempre as mesmas pessoas. E as emissoras que não pertencem ao grupo Globo, elas acabam reproduzindo nos seus comentários sobre televisão, no seu dia a dia, a estrutura dessa emissora e os funcionários dessa emissora. Então entrevista sempre as mesmas pessoas. Se você falar sobre peças de teatro, são sempre as peças de teatro que tem atores da Globo envolvidos. Então a gente tem que quebrar também esse monopólio cultural, social de uma emissora que coloca sempre o seu em primeiro lugar. E ela faz isso por quê? Porque a gente consome isso. Se a gente não consumisse, não adiantaria ela fazer, certo? Então é interessante essa ideia de boicote nesse sentido. Talvez não tenha um impacto direto econômico, que é o que mais importa para essas empresas, né? A questão do poderio econômico talvez não tenha impacto direto, mas levanta esse questionamento. Até que ponto nós acreditamos que vivemos numa sociedade plural, diversa, que aceita todo tipo de pessoa, escolha sexual, credo religioso, onde não existe racismo, não existe preconceito, todo mundo é aceito, mas a gente continua alimentando, continua dando audiência, continua batendo palma para o modelo hegemônico, patriarcal, opressor, que coloca sempre uma distinção bem clara entre classes sociais. É o branco rico em cima, o pobre negro embaixo, mulheres no papel ou de vilãs ou de vagabundas. É uma sociedade preconceituosa que é formulada e que a gente compra e que a gente revende e que a gente reproduz, e é um discurso também que a gente naturaliza do preconceito, do racismo, do machismo, e que é falar, sempre foi assim, sempre vai ser e sempre será. Então vamos começar a desconfiar desse sempre foi assim, sempre será. Por que não pensar nessa questão do boicote, anunciou na Globo, eu não compro, desse outro ponto de vista, que é tentou me manipular, eu reajo, tentou me oprimir, eu reajo. Começar a levar a discussão para um ponto um pouco mais fundo, sair dessa questão de vermelho versus amarelos, bonzinhos versus mauzinhos, para a gente tentar seguir com a nossa sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária, mais diversa. Senão daqui a pouco vai ser impossível até ficar dentro de casa, porque você liga a televisão, você é oprimido, quem você é não pode ser. Você sai na rua, você é espantado, porque quem você é não pode ser. A gente vai caminhando para uma sociedade de exclusão com a nossa permissão e com a nossa divulgação. Então vamos pensar sobre isso. Até quando a gente vai continuar nos boicotando, né? Nós nos boicotamos em favor
de uma falsa liberdade. Então, boicotar, essa ideia de boicotar a Globo, talvez seja uma forma de não nos boicotarmos. Que tal? Vamos pensar sobre isso? Esse foi o a TV AMD Discute sobre quem eu boicoto. Se você concorda, discorda, tem algum outro ponto de vista, achou relevante, irrelevante, o que você pensa sobre isso? Discuta comigo nas redes sociais, aqui pelo blog, pelo Twitter, @Isaura me disse, pela vida entre vocês. Mas vamos pensar mais, vamos discutir mais, vamos fazer a vida, a evolução, seguir de uma maneira um pouco mais reflexiva, com um pouco mais de conteúdo. Vamos lá?